abrir a Bíblia Sagrada no livro que nós estamos trabalhando, Oséias, capítulo 2, versículo de número 8. Nós estamos encerrando hoje a série Fidelidade ao Senhor. A Bíblia nos dá uma vastidão de temas para que nós possamos aprender, viver e crescer em fidelidade ao nosso Senhor. Mas nós nos ativemos aqui neste tempo a este livro do profeta Oséias, que no versículo de número 8 diz: ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão e o mosto e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Essa porção é muito forte, viu? Vou ler de novo. Preste bem atenção para que o Espírito Santo do Senhor comece a falar a partir de já no teu coração. Ela, quando a gente fala ela, entenda o povo judeu, a nação de Israel. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão e o mosto e o óleo e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Pai, em nome de Jesus, pedimos a tua bênção nesta hora, onde estamos ministrando a tua palavra. Como também pedimos para cada um de nós, graça, Senhor Deus, para entender, graça para viver esta porção da qual nós estamos a estudar, a sermos ministrados, voltada ao crescimento espiritual no campo da fidelidade ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe em tudo. Assim te agradecemos, em nome de Jesus. Nossa mensagem hoje, ela fala sobre adultério espiritual. Adultério, por si só, não é uma palavra leve, é uma palavra pesada. É uma palavra ruim de se ouvir. É uma palavra difícil de aceitação para aquela pessoa que é traída. Ela passa a ser chamada o praticante desses atos de adúltero ou cometidor de adultério. Ninguém gosta de ser taxado por essas palavras, mesmo que a tenha cometido. Mas qual é o sentido dessa palavra adultério? Que a gente precisa entender dentro do conceito bíblico. A palavra adúltero ou adultério, ela vem do contexto de infiel ou infidelidade. Se eu lhe chamar de infiel ou cometedor de infidelidade, eu estou te chamando de adúltero. Porque essa
é uma palavra que ela é usada figurativamente para imprimir a infidelidade do povo a Deus. Isso porque nós temos com o Senhor um relacionamento baseado numa aliança. Quando nós rompemos essa aliança, quebramos essa aliança, nós passamos a ser o quê? Adúlteros ou infiéis. Pessoa de atitude infiel. Para que fique bem claro, dentro desse nosso contexto, não se esqueça do que você vai ouvir agora, porque isso fará muita diferença em determinados momentos da nossa vida. Quando nós entramos no campo do adultério, é a mesma coisa de nós entrarmos no campo de transferir o nosso amor por uma pessoa para uma outra pessoa ou para alguma coisa. Preste bem atenção. O adúltero, aquele que quebra uma aliança, ele está transferindo o seu amor que você recebeu para conviver com uma pessoa e transfere-o para outra ou alguma coisa. Então, a infidelidade, o adultério, ela está ligada ao amor. Está ligada ao amor. Nós temos uma aliança com Deus, firmada e baseada em quê? No amor. Quando nós transferimos esse amor que Deus nos deu para outra pessoa ou para algo, nós estamos cometendo adultério. Todas as vezes que nós negamos o nosso coração a Deus, nós estamos cometendo adultério. O adultério, a infidelidade, é um sentimento pecaminoso que ele já está enraizado em nossos corações. Porque como nós falamos aqui em uma das reflexões anteriores, o pecado ocorrido no Éden da desobediência demonstrou a infidelidade do homem com Deus. Deus amou aquela criação. E aquela criação, ela foi infiel, praticando a desobediência. Então, a infidelidade, ela está dentro da nossa raiz. Por isso que o problema, irmãos, preste bem atenção, da infidelidade, não está ou não são pessoas que cometem um pecado, pessoas pecaminosas diante das situações difíceis, tentações da vida. Não, isso é natural dentro da concepção de pecado, porque nós somos o quê? Pecadores. Mas o grande problema, sabe qual é? É porque nós pegamos o amor de Deus, preste bem atenção, e damos para outra pessoa.
ou colocamos em outras coisas. A infidelidade é uma rejeição à aliança de amor com Deus. Estão percebendo como é profundo? A gente limita a questão da infidelidade na questão relacional de um casamento. Mas o casamento nada mais é do que a figura tipo de Deus com a sua noiva, chamada igreja, uma aliança. E todas as vezes que a sua igreja trai o Senhor, ela está cometendo um ato de infidelidade, um ato de adultério, não é? Estudando esse texto, no Gênesis, nós temos ali, salvo engano, a partir do versículo 25, a figura do Esaú, não é? Filho do pai de Jacó, tinha direito à primogenitura, ou seja, responder sucessivamente à autoridade religiosa dada a seu pai, Isaac, administrar todo o patrimônio, ser o líder de toda a comunidade. Mas o texto diz que Esaú desprezou a primogenitura. Ele rejeitou uma aliança com Deus e ficou conhecido como alguém que se prostituiu. Abra sua Bíblia em Hebreus 12, 16. Olha o que o texto fala. E prestem bem atenção. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi quem? Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu a sua primogenitura. Desconsiderou a bênção de Deus, quebrou uma aliança de Deus com ele na condição de primogênito. Por isso, a gente precisa entender o pecado. É muito importante que a gente entenda a questão do pecado. Nós somos pecadores, em essência. Mas o pecado, ele tem fases. O pecado tem fases. Quando, em primeiro lugar, a gente abre e deixa nascer o desejo no nosso coração. A situação está acontecendo, você pega e abre o seu coração, deixando que ele nasça. Aonde? Na sua mente. Nessa sequência, o segundo estágio é você começa a semear atitudes em cima daquele desejo que está em sua mente, e aquele semear vai começando a crescer, e aquele semear, através do crescimento, ele começa a gerar frutos. Ou seja, que fruto é esse? O consentimento da sua vontade. Estava na sua mente, mas depois você consentiu que aquilo começa a se tornar realidade em sua vontade. Ele começa a fecundar, começa a criar raízes no seu coração e, por consequência, ele começa a ficar forte e ele vai crescendo, crescendo e gera o quê? O desejo impuro e a cobiça, já como fruto do seu coração. E por último, isso tudo montado, vem o quê? A consumação.
E a consumação gera o pecado gera a morte, e a morte gera o pecado, a morte espiritual. Olha, que todos nós somos pecadores, mas para o processo, para esse pecado ganhar vida, ele tem um processo. Para a infidelidade ganhar vida, ela passa por um processo. E esse processo ele está dentro da permissividade que nós damos ao nosso coração. E com isso, quebramos o nosso relacionamento com Deus. Como é que a gente vence isso? Como é que a gente vence isso? A gente precisa manter acesa a chama do nosso relacionamento com Deus. A gente precisa manter constantemente alimentada a nossa alma com a palavra de Deus. A gente precisa a cada dia buscar o mover do Espírito Santo em nossas vidas, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo e não tenha espaço em nossa mente áreas onde a gente possa deixar que o pecado ele se desenvolva, enraize, gere frutos e se consuma. Quando a gente fala, irmãos, da questão da infidelidade, está ligado ao amor, e Deus fala para a gente como mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Ele quer dizer, tenha fidelidade comigo, ande em justiça comigo, ande compromissado comigo, tenha essa aliança firme comigo, constante. Amarás o Senhor teu Deus, amarei essa aliança com Deus, de todas as minhas forças, de todo o meu entendimento, de todo o meu coração. Isso que é o amor compromissal que nós devemos ter com Deus. E aí, irmãos, quando esse amor começa a se enfraquecer, nossa aliança começa a ficar o quê? Fragilizada. E isso independente do grau de intensidade. A aliança começa a fragilizar e, por consequência, nós ficamos o quê? Vulneráveis a praticar atos pecaminosos que nos leve a sermos infiéis com o Senhor. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Isso passa com você. Isso passa pela igreja do Senhor. Porque, via de regra, nós fragilizamos esse relacionamento com Deus. Talvez hoje, nesse tempo da sua vida, você esteja passando por essa situação. Um coração enfraquecido, relacionamento fragilizado, o amor com Deus de lábios, não de relacionamento, e por consequência vulnerável ao pecado. Depois dessas considerações, para que a gente entenda o que é infidelidade, não é? Aí eu quero voltar para o texto lá em Oséias. E eu fiquei maravilhado, e o Senhor falou muito ao meu coração nesta tarde, quando li esse texto e fiquei realmente assustado com o que eu pude aprender com ele e quero compartilhar com os irmãos. Aquela mulher Gomer, que a gente aprendeu e que ela é tratada como aquela que o profeta casou e que está registrado em Oséias 1, versículo 2, o princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias:
Vá, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituições, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. O Senhor mandou que o profeta casasse com uma mulher adúltera e tivesse filhos dessa relação de prostituição. Traduzindo isso, o Senhor estava mostrando o relacionamento o qual estava sendo praticado pela nação de Israel através daquela figura, daquela mulher chamada Gomer, que foi levada, ou melhor, que foi casada por força do chamado de Deus ao profeta para que se vinculasse a Oséias. Aquela mulher, ela, diz o texto 8, ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão, o mosto e o óleo. Que a gente pode também, em alguma tradução, dizer assim: ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o trigo, o vinho e o óleo. Talvez na sua Bíblia esteja assim: o trigo, o vinho e o óleo. E lá em Deuteronômio 7, 12 e 14, também diz: será, pois, que, se ouvindo estes juízos, os guardares e os cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais, e amar-te-á, e abençoar-te-á, e te fará multiplicar, e abençoará o fruto do teu ventre, e o fruto da terra, o teu grão, o teu mosto, e o teu azeite, e a criação das tuas vacas, e o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou a teus pais dar-te. Ele está dizendo aqui, no versículo 2:8, ele faz uma referência que foi feita em Deuteronômio, da bênção de andar em fidelidade com o Senhor. Só que a nação de Israel recebia do Senhor o trigo, o vinho e o óleo. E sabe o que ela fazia? Ela ia e depositava nos pés de deuses estranhos por idolatria. O que Deus concedia àquela nação, a bênção, ela ia e apresentava para deuses estranhos em idolatria. O amor de Deus estava sendo desviado para quem? Para outros deuses. A aliança feita com Deus tinha sido o quê? Quebrada. A bênção que Deus concedia estava sendo transferida para outros. Olha o contexto que se encontrava a nação de Israel. Né? E era muito grave. E eu quero que você pense, e nós vamos chegar mais profundo no instante nisso, quantas bênçãos Deus tem dado a você. O trigo é o pão, a sua palavra. O mosto, o vinho, é a alegria. E o óleo, a unção do Espírito sobre sua vida. Essas bênçãos, também materiais e espirituais, aquele povo desobediente passou a apresentar a sua gratidão a outros deuses. Preste bem atenção. Deus nos concede tudo isso. E uma coisa que entristece o coração do Senhor chama-se infidelidade e ingratidão, que é representada pela falta de consideração pelas bênçãos que Deus nos concede. Você está aí com saúde, bem ou mal, alimentado, com condição de
satisfazer as suas necessidades, estar vestido, ter um teto para dormir, ter uma família. Quantas bênçãos o Senhor tem te dado? A bênção maior, a bênção da salvação. Quanta bênção você tem? Bênçãos espirituais e bênçãos materiais. E como é que a gente está canalizando isso diante do nosso amor com Deus? Presta bem atenção. Você já abençoou alguém em uma necessidade? Já, não é? Já abençoou alguém? Já? Entregou algum produto material, passou um tempo em oração, em consagração, em intercessão para aquela vida, para ver aquela vida restaurada. Há uma dedicação de esforço. Aí você faz isso com uma determinada pessoa. Essa pessoa, quando ajusta a sua situação, o que ela faz? Eu vou agora agradecer e viver outras realidades. Não preciso mais de você. Você conhece alguma situação assim? E de vez em quando, nos meus aconselhamentos, quando as pessoas reclamam isso comigo, eu falo assim: olha, se você quer fazer o bem, esteja preparado para a ingratidão. Se você quer fazer o bem, esteja preparado para a ingratidão. Agora, se coloque no lugar de Deus, que pega um povo, uma nação que estava escrava por 400 anos, sem perspectiva, tira essa nação através de milagres, de um poder, de um império. Essa nação começa a desfrutar dos milagres de Deus para chegar à terra prometida, e chega, recebe bênção e bênção do Senhor, mas, mais uma vez na sua história, ela começa a se esfriar no relacionamento com Deus, e desconsiderar todo esse amor, todo esse cuidado, toda essa provisão que Deus dá, para dedicar o seu amor a outras pessoas ou a outras coisas. No contexto de Israel, era a idolatria a deuses estranhos. No nosso contexto, eu queria lembrar aqui o que é que fala Tiago 4,4. Quando ele declara assim, Tiago: adúlteros, ou seja, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Então, irmãos, precisamos, diante dessa advertência, aprender algumas coisas para que a gente possa caminhar cada dia em passos seguros, sólidos de fidelidade ao Senhor. Serei breve, mas também apresentarei o que Deus quer falar ao seu coração de uma forma bem espiritual, de uma forma bem profunda, para que você não as esqueça quando você estiver vulnerável a deixar que o pecado se consolide na sua vida. Primeira coisa, não utilize em vão as dádivas recebidas do Senhor, usando-as em objetivos que não sejam para a glória de Deus. Não utilize em vão as dádivas, ou seja, as bênçãos recebidas de Deus. Quais são as bênçãos que você tem recebido do Senhor e que você tem utilizado ou usado de forma nababesca, de forma sem atribuir valor? O seu próprio corpo físico,
que é uma bênção de Deus, é maltratado. E muitas vezes nós damos ensejo à glutonaria, à idolatria à comida. Nós não estamos valorizando a bênção de termos um corpo. E precisamos cuidar melhor desse corpo. Nós não valorizamos a mente, esse campo precioso que Deus nos deu, para vivermos com esta mente, considerando a mente de Cristo, o que o Senhor nos ensina, o que o Senhor nos mostra através da sua palavra, que está lá, salvo engano, em Filipenses 4, né? Que nós devemos pensar em tudo que for útil, tudo que for bom, tudo que for honesto, tudo que for verdadeiro, e que se tiver algum louvor, né? Nisso pensais. Nossa mente tem que ser usada para isso. E as bênçãos materiais que Deus tem nos dado, a gente tem usado para honrar a Deus, ou a gente tem gastado para satisfazer os nossos deleites mundanos, a nossa carne prioriza, poucos dizimam, poucos se comprometem com esse princípio tão nobre de contribuir com a obra do Senhor, mas tem muitos recursos para gastar com o mundo. É infidelidade, é adultério. O nosso tempo maravilhoso que Deus nos deu, a gente não tem tempo para Deus, a gente não tem tempo para meditar, não tem tempo para estudar a palavra de Deus. E se a gente não estuda, se a gente não se dedica à meditação, a gente não vive essa palavra, não aprende, não cresce. A gente aprendeu aqui que em Oséias 4:6, salvo engano, ele fala que o meu povo peca por falta de conhecimento. A gente aprendeu que conhecimento é relacionamento com Deus. O que é que a gente tem feito com o nosso tempo para se relacionar mais com Deus? Nós estamos sendo o quê? Infiéis. Porque toda boa dádiva dada por Deus a nós é para que a gente glorifique o teu santo nome. E a gente pega e vai adorar e colocar a serviço do mundo e dos nossos prazeres. Isso entristece o nosso Pai. O trigo, o vinho e o óleo são bênçãos de Deus na nossa vida. O pão, a alegria e a unção do Espírito Santo. Em especial, que a gente precisa aprender a viver o Espírito Santo. A gente precisa se entregar ao Espírito Santo, viver na dependência da riqueza do Espírito Santo. Não buscar o Espírito Santo numa caixinha, quando a gente precisa de uma necessidade, está lá, eu estou buscando no Senhor, estou buscando em Espírito. Não. Isso é relacionamento íntimo, sincero, constante com o Senhor. Por isso, irmãos, Mateus já nos advertia, ou nos adverte. 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será o que? Fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e a mamon, ao dinheiro, ao mundo. Não há como. Por isso que a gente precisa ter determinação, firmeza de propósito, identidade compromissada. Não é isso? Para que a gente viva esse relacionamento verdadeiro com o Senhor. O Senhor quer fazer uma explosão na sua vida, o Senhor quer fazer uma explosão na vida da igreja, de resposta, de produtividade, de crescimento, de frutificação. Mas se a gente não buscar como igreja, como membros de um corpo, caminharmos em fidelidade ao Senhor, nós caminharemos de uma forma
totalmente indigna diante de Deus, mascarada, religiosa, se enganando, porque de Deus nós não vamos poder muita coisa, até mesmo porque o Espírito Santo, ele se entristece, e se entristece por um ato nosso. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E esse entristecimento vem quando nós adulteramos, quando nós somos o quê? Infiéis com Ele. Outro ponto que eu quero pensar com vocês é o seguinte: para vivermos essa fidelidade ao Senhor, preste bem atenção, temos que pagar um preço para mantermos essa valorização da fidelidade. Você quer ser fiel ao Senhor? E deve ser fiel ao Senhor? Você precisa pagar um preço. A grande questão é, quando se fala em pagar preço, a gente começa a enfraquecer. Quando fala assim, você precisa fazer um compromisso com Deus, assumir uma responsabilidade, a gente começa a botar os nossos poréns. E a pergunta é, qual é o seu porém? Oséias, ele não teve porém. A comunidade judaica, o povo de Israel vivia no patriarcado. O homem era o centro da relação da sociedade e da família. O homem que ditava a ordem da casa. O homem que comandava espiritualmente a família. Era o homem que mandava em tudo. Oséias, um homem respeitado. Deus o chama como profeta e fala: oi, Oséias, agora você vai casar com uma prostituta. Imagine só, dentro de um contexto patriarcal, Deus pega um homem e fala assim: agora você vai casar com uma prostituta. Você pensa, a gente lendo um texto aqui, pensa que é simples. Mas se coloque na situação, você, homem ou mulher, vai casar com um prostituto ou vai casar com uma prostituta, você com sua vida toda organizada. Qual é a sua resposta? Mas aquele homem ouviu a voz de Deus. E ele foi o quê? Obediente. Porque ele é temente a Deus. Ele era um profeta que tinha fidelidade ao Senhor. E ele ouviu essa palavra, esse chamado de Deus, e ele foi. E ele foi e casou com a mulher. Teve os 3 filhos, né? A vergonha, porque aquela mulher, por vezes, fugia para ficar com outros homens, e assim a nação de Israel fugiu, e assim somos nós, fugimos para retroalimentar o nosso pecado, dizer que amamos Deus, mas estamos fazendo as coisas erradas, né? E o Senhor fala para aquele homem, fala assim: olha, pecou, mas vá lá no mercado e resgate ela. Pega aquela mulher de volta. E vai Oséias ao mercado e compra aquela mulher de volta. A gente aprende aqui dentro desse texto que para nós sermos fiéis ao Senhor, a gente precisa se compromissar com o Senhor. Oséias sequer preservou, né, a sua figura social, né, o seu status. Ele ficou enodoado diante de toda uma comunidade, como um homem que casou com uma prostituta. Esses eram os olhos que se tinha sobre ele. Era um homem que tinha filhos de uma prostituta e que cuidava dos filhos também dessa prostituta. Isso tudo era repudiado na nação de Israel, que inclusive uma das penas era o quê? O apedrejamento. Não era fácil não, a gente lê um texto desse aqui, mas por detrás tem muita coisa.
Mas aquele homem aceitou o desafio por fidelidade, por aliança, por comprometimento. Aí Deus nos dá uma lição, que por amor, Ele nos comprou, pecadores, vivendo num largo de chofre, né, no lamaçal do pecado. Ele pega, entrega o seu filho. Jesus Cristo não tem preço. O Filho de Deus não tem preço. Mas ele pegou o seu filho e comprou nós, pecadores. E o seu filho derramou o sangue dele na cruz. Ele foi fiel. Ele foi misericordioso, ele foi amoroso em nos resgatar. Então, que custa a nós vivemos essa fidelidade ao Senhor? Que custa a nós? Precisamos pensar nisso. Nós somos tão vulneráveis a deixar que o pecado nos contamine e esquecemos da grandeza, irmãos, do amor de Deus. Isso daí deve constranger. O amor de Deus nos constrange. Ou talvez nos constrangeu. Talvez não constranja mais alguns. Por causa da dureza do coração. E a gente precisa pensar muito nisso, irmãos. Toda vez que você estiver alimentando sua mente para pecar, para infidelidade, se lembre do amor de Deus. Se lembre do compromisso mantido por Deus de amor e misericórdia sobre as nossas vidas. Oséias, ele passou por essa experiência difícil. Deus entregou o seu filho. E a gente precisa fazer a mesma coisa com a nossa natureza humana. A gente precisa ter determinação. E assim, como terceiro ponto, compreender que muitos de nós aceitamos Jesus, participamos de um curso de formação, somos batizados, passamos a frequentar os cultos, passamos a participar de capacitações, congressos, ceamos, fazemos tantas coisas, mas, no fundo, apesar de fazermos tudo isso, ainda não compreendemos a profundidade do amor de Deus. E é por isso que a gente se torna infiel. Por isso que a gente fraqueja. E deixa Deus sempre entristecido. E por consequência, a gente precisa abandonar tudo. E nesse terceiro ponto, que nos leva à infidelidade espiritual. Se você abrir a sua Bíblia em Jeremias 3, de 1 a 3, resumidamente, ele diz, Jeremias 3, de 1 a 3, você tem se prostituído com muitos amantes, diz o Senhor, você contaminou a terra com a sua prostituição. E por último, ele diz, mas você recusa-se a corar de vergonha. Deus me livre. Ainda não se sente nem mais envergonhado das coisas erradas que faz. Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de nós. Porque a gente acaba transformando um pecado numa coisa quanto mais rotineira. Deus é amor e a gente esquece que Deus é justiça. Deus é justo. E a nossa infidelidade um dia vai nos levar a pagar um preço.
Por isso, quando você for tentado a pecar, a fazer o que é errado, a fazer aquilo que não dignifica o seu relacionamento, que fere a ética relacional com Deus, que fere o reconhecimento de gratidão que nós devemos ter com Ele, você se lembre do amor do nosso Pai Celestial conosco e do amor que Ele colocou em nossos corações através do Espírito Santo, para que a gente viva esse relacionamento de fidelidade. Deus, Ele sempre desejou e sempre vai desejar. Eu costumo dizer que Deus é o Deus da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta, da 10ª chance. Deus sempre vai querer restaurar as nossas vidas. Mas a gente precisa não viver dessas possibilidades do amor de Deus, mas sim levantarmos a nossa cabeça e vivermos uma vida de fidelidade e de mantermos sempre unidos, né? Vinculados em amor ao Senhor. Eu quero encerrar essa pregação convidando você a abrir sua Bíblia em 2 Crônicas 7,14. Qual o segredo? Se você se encontra vivendo essa infidelidade, se você tem pecados de estimação, se você tem se afastado de Deus por frieza, se você tem vivido vida religiosa, se você não tem desfrutado da grandeza do amor de Deus por falta de conhecimento de Deus, que esse é o grande problema nosso. Falta de conhecimento é a falta de relacionamento com Deus. Eu só conheço aquele com o qual me relaciono. A gente tem que buscar o que diz aqui, essa porção de 2 Crônicas 7,14, onde o Senhor declara: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, eu sou povo de Deus, eu digo, a igreja é povo de Deus, e diz, se humilhar, reconhecer que nós andamos errados, andamos em pecados, estamos distantes de Deus, não estamos amando ao Senhor como deveríamos amar, e orar. Orar é o atestado, é a possibilidade de você chegar na presença de Deus e se arrepender, confessar, declarar seus erros, suas fraquezas, tudo aquilo que tem levado você a ser infiel com o Senhor. Se humilhar e orar. E ele diz, e acima disso, buscar a minha face, ou seja, buscar a presença de Deus. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. Essa busca incessante, desejosa de viver na presença de Deus. Aí Deus vai se revelar para nós. E se converter dos seus maus caminhos. Ou seja, não vou deixar mais que aquilo que me tornava infiel domine o meu coração. Aí o Senhor dá a resposta. Então eu ouvirei dos céus, ou seja, estarei receptivo à sua declaração e perdoarei os seus pecados, graça e misericórdia renovadas mais uma vez, e sararei a sua terra, a sua vida que estava destruída, frutificando o que não presta. Certamente passará a produzir frutos novos que venham dignificar o Senhor. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Ele estava falando da igreja na inauguração do templo. Se aquele povo se consertasse, ele aceitaria a oração que estava sendo realizado pelo aquele povo em gratidão à construção do templo. Por isso a gente precisa, irmãos, de forma simples, realinhar a nossa vida com o Senhor. Eu quero convidar o irmão Vinícius, aquele que está aqui ainda, irmão Vinícius, para estar cantando um louvor de adoração a Deus, de contrição, pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós. Gostaria de convidar você a se colocar em pé, que você leve a palavra, essas 3 reflexões que foram ministradas aqui,
não apenas como uma mensagem que você achou interessante, mas ouça como um servo de Deus que precisa consertar a sua vida diante do altar do Senhor, em quebrantamento, em amor, em gratidão. Por quê? É o Senhor que nos deu o pão, o Senhor que nos deu o vinho e o Senhor que nos deu o óleo da unção. Amém? Que Deus abençoe. No final, o Vinícius estará orando, agradecendo a Deus pela palavra. Deus abençoe sua vida. E no final do culto, não se esqueça, abraça seu irmão, sua irmã e ministre uma palavra de bênção sobre a vida dele. Ó Deus, eu faço um voto com o Senhor de ser fiel até o fim. Eu faço um voto com o Senhor de ser intenso até o fim. O fim. Ó Deus, eu faço um voto com o Senhor de ser fiel até o fim. Eu faço um voto com o Senhor de ser intenso até o fim. O fim. Sei que para alguns não é nada, mas sei que para ti isso é tudo que eu tenho. Um coração queimando por ti, um coração que queima até o fim. Eu sei que para alguns não é nada, mas sei que para ti isso é tudo que eu tenho. Um coração queimando por ti, um coração que queima até eu sei. Eu sei que para alguns não é nada, mas sei que para ti isso é tudo que eu tenho. Um coração queimando por ti, um
coração que queima. Sol. Eu te amarei, eu te amarei por toda a minha vida. Esse é o meu voto. Eu te amarei, eu te amarei por toda a minha vida. Esse é o meu voto, esse é o meu voto, esse é o meu voto, esse é o meu desejo, Senhor. Eu te amarei, eu te amarei, eu te amarei. Eu sei que para alguns não é nada, mas sei que para ti isso é tudo que eu tenho. Um coração queimando por ti, um coração que queima até o fim. Eu sei que para alguns não é nada, mas sei que para ti isso é tudo que eu tenho. Um coração queimando por ti, um coração que queima até. Pai, nós te louvamos, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade que temos de revelar o nosso coração ao Senhor. Nos ajude a ser fiéis até o fim, Pai. Que nós possamos fazer um pacto de fidelidade com o Senhor, para que não negamos a nossa fé, para que nós possamos proclamar que só o Senhor é Rei, que temos uma aliança com o Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Derrama sobre nós fidelidade ao Senhor. Tira do nosso coração o desejo pelas paixões terrenas. Nós lançamos aos teus pés, nós lançamos aos teus pés, nós lançamos aos teus pés. E eu sei que para alguns não é nada, mas sei que para ti isso é tudo que eu tenho. Um coração queimando por ti, um coração que queima até. Eu te amarei, eu te amarei, eu te amarei por toda a minha vida. Esse é o meu voto. Eu te amarei, eu te amarei por toda a minha vida. Esse é o meu voto. Esse é o meu voto, esse é o meu voto. Até sua volta eu permanecerei firme. Até sua volta eu permanecerei constante em ti. Serei sua noiva ataviada, serei sua noiva ataviada, serei sua noiva ataviada.
Até sua volta eu permanecerei firme. Até sua volta eu permanecerei constante em ti. Serei sua noiva ataviada. Serei sua noiva ataviada. Esse é o meu voto. Esse é o meu voto. Esse é o meu voto. Pai, esse é o nosso voto diante de Ti. Que o Senhor nos abençoe, nos leve em paz para os nossos lares. Nos ajude a sermos fiéis até o fim. Nós queremos firmar esse compromisso com o Senhor. O nosso voto de fidelidade ao Senhor. Assim como o salmista Davi, nos ajude, Pai, para que possamos guardar a palavra do Senhor em nosso coração para não pecarmos contra Ti. Tem misericórdia de nós, Pai. Nós queremos permanecer firmes até o fim. Que o Senhor nos encontre fiéis à Tua palavra, à Tua verdade, aos Teus estatutos, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor abençoe sua vida, sua casa, sua família. E que a luz do Senhor resplandeça sobre você. E que você possa fazer realmente esse voto de fidelidade a Ele. Amém? Estamos liberados na paz do Senhor.